Bom dia, amados do Senhor. A nossa palavra nessa manhã é de saudação ao querido irmão que está conosco em mais um estudo precioso da palavra de Deus. Sua família seja abençoada, assim como você também, e que o Senhor possa abrir a sua mente e prepará-la para esse estudo. Nossa saudação em nome de Jesus a todos os ouvintes e dizer que o nosso objetivo nesta manhã é dividir o pão com você, estudar a palavra de Deus com você. O estudo bíblico para este domingo é muito precioso. Certamente o meu querido irmão vai tirar bom proveito de tudo quanto aqui será apresentado. Muito bem, então hoje iniciaremos um precioso estudo da palavra de Deus sobre a carta do apóstolo Paulo direcionada a Tito. Uma carta pessoal de Paulo a um dos seus auxiliares mais jovens. E o nosso estudo está baseado em Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre Paulo, que é o autor de Tito, sobre a carta de Tito, que é o destinatário dessa carta. E com isso espero que você possa perceber o valor da troca de palavras de incentivo entre irmãos. Além disso, espero que você também possa se sensibilizar em escrever uma carta de encorajamento a um irmão. Na verdade, não precisa ser uma carta, Porque, a bem da verdade, quase ninguém mais escreve carta hoje em dia. Mas pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem, um áudio, um WhatsApp, enfim. Hoje em dia não faltam meios para isso, não é verdade? Mas para começarmos esse estudo maravilhoso, precisamos fazer algumas considerações preliminares. Precisamos ter uma visão panorâmica e destacarmos alguns propósitos do apóstolo Paulo a escrever essa epístola. Amados, cronologicamente falando, a compreensão tradicional tem sido que a carta a Tito, a exemplo de 1 Timóteo, tenha sido escrita no período entre a primeira prisão de Paulo, conforme nos aponta Atos 28, e a segunda prisão, que o levou à morte. Nesse caso, Tito teria sido escrito em meados da década de 60 depois de Cristo, mais ou menos na mesma época de 1 Timóteo. Bem, Paulo e Tito trabalharam juntos por um breve período na ilha de Creta, a sudeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo, e justamente nesse período entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Então, Paulo deixou a Tito em Creta, cuidando da igreja ali, enquanto ele, Paulo, seguia para a Macedônia. Algum tempo depois, Paulo escreveu esta carta a Tito, incumbindo-o de completar a tarefa em Creta que os dois haviam começado juntos. Vamos deixar um pouquinho mais claro o propósito de Paulo a escrever essa carta. Paulo escreveu primeiramente para instruir a Tito na sua tarefa de pôr em ordem o que ele, Paulo, deixara inacabado nas igrejas de Creta, inclusive a instituição de presbíteros nessas igrejas. Outra coisa também, ajudar essas igrejas a crescerem na fé, no conhecimento da verdade e em santidade. Além disso, silenciar falsos mestres e trazer Tito até Paulo, uma vez substituído por Ártema ou Tíquico. Então, amados, esse foi o propósito de Paulo. Em termos panorâmicos, nessa epístola, Paulo examina 4 assuntos principais. Primeiro, ele ensina a Tito a respeito do caráter e das qualificações espirituais necessárias a todos os que são separados para o ministério na igreja. Os presbíteros devem ser homens piedosos, de caráter cristão comprovado e bem-sucedidos na direção da sua família. Outro assunto importante que Paulo trata, Paulo manda Tito ensinar a sã doutrina, repreender e silenciar falsos mestres. E no decurso da carta, Paulo apresenta 2 breves resumos da sã doutrina. O terceiro assunto também, que Paulo destaca, ele descreve para Tito o devido papel dos anciãos, das mulheres idosas, das mulheres jovens, dos homens jovens e dos servos. E, finalmente, Paulo enfatiza que as boas obras e uma vida de retidão
são o devido fruto da fé genuína. Bem, vamos agora observar em Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 3, como Paulo, o remetente dessa carta, inicia sua saudação a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, no conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Amados, logo no primeiro versículo, Paulo se coloca e usa frequentemente o termo servo ou escravo, que do grego deriva do grego a palavra doulos, para significar, ou melhor, para designar a si mesmo e a outros cristãos. E vale entender que um servo no século I não agia por sua própria autoridade, mas pela autoridade do seu senhor. Esse conceito de autoridade recebida é realçada na frase apóstolo de Jesus Cristo. Então, no início da carta, fica bem evidente a fonte divina de autoridade de Paulo. Ainda nesse primeiro versículo, fala sobre o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Aqueles que dizem proclamar o evangelho verdadeiro devem estar dispostos a ver sua mensagem julgada à luz do seguinte fato: se ela produz ou não piedade na vida dos que aceitam. Ela tem que verificar essa condição. Então, queridos, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Nenhuma igreja ou denominação tem o direito de alegar que a sua mensagem ou doutrina é segundo a sã doutrina dos apóstolos e as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, se essa mensagem ou doutrina não leva seus seguidores a uma vida de piedade. Irmãos, a missão de Paulo está enraizada na certeza da promessa da vida eterna. Vale ressaltar que a esperança não é pensamento positivo, mas certeza. Além do mais, Deus prometeu a vida eterna. E sabemos que Deus não pode mentir, né? Mentir é contrário ao caráter de Deus e, portanto, para ele é impossível. Pelo menos é o que nos aponta Hebreus 6,18. No contexto de Creta, essa veracidade de Deus torna-se particularmente significativa, pois essa promessa foi cumprida especificamente no ministério de Paulo, um ministério que ele não escolheu para si mesmo, mas recebeu por ordem de Deus. Por ordem de Deus. Então, pastor Meir, como é bom ter amigos que se importam conosco, né? Amigos que compartilham suas bênçãos, que nos encorajam, nos aconselham. Você tem amigos, pastor Meir, creio eu, né? Amigos de quem você não se esquece, pelos quais você se importa, aconselha e ora. Você tem amigos assim? Perfeitamente. Perfeitamente. Sem os quais fica difícil, né? A gente viver neste mundo de maneira isolada. Não tem como. Muito bem. E Paulo se lembrou de Tito e escreveu para ele num tempo em que a comunicação era muito difícil. Assim como fez Paulo, devemos fazer também, né? Perfeitamente. Pastor Mir, eu falei muito aqui, né? Eu falei muito aqui sobre Paulo, meu xará, que foi remetente dessa carta. E o que o senhor poderia nos dizer sobre Tito, amigo de Paulo e destinatário dessa carta? Sim, Tito foi para nós um bom exemplo de cristão obediente, que levou, né, o seu voto a efeito. Quanto ao destinatário, Tito, né, nós vemos que Tito é o grande companheiro de Paulo. Este nome não consta do livro de Atos dos Apóstolos, mas aparece repetidas vezes nas cartas paulinas. Filho de gentios, sendo ele grego, como menciona a Epístola aos Gálatas, capítulo 2, verso 2 e 3,
tomou parte na comissão da Igreja de Antioquia, conforme Atos 15:2, juntamente com Paulo e Barnabé, a época em que foram a Jerusalém participar da reunião do concílio da igreja, conforme relata Gálatas 2:3. É provável, pastor Paulo, que tenha sido convertido através de Paulo. É provável, uma vez que o chama de amado filho na fé que nos é comum. Tito, capítulo 1, verso 4, a fé que nos é comum. Então, é possível que Tito tenha sido convertido através de Paulo, ou quem sabe através de algum dos irmãos que vieram lá no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, já que eles voltaram para suas terras e certamente levando o Evangelho, né? Levando o Evangelho. É certo que, sendo Tito um gentio, sua presença no concílio tenha escandalizado os que eram da circuncisão, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo. Mas a igreja de Jerusalém, a chamada de primitiva, né, que nós assim chamamos até hoje, se recusou a ordenar ou determinar que ele fosse circuncidado. E deste modo, pastor Paulo, queridos irmãos, demonstrou concordância com Paulo em libertar os gentios do jugo da lei, conforme declara ele aos Gálatas 2, 5-3. Vemos, pois, que o apóstolo Paulo se preocupava com a justificação e também com a frutificação do Evangelho. Para ele, o fruto real do seu trabalho de pregação era o serviço que o salvo prestava à causa do Senhor. E é interessante observarmos, queridos, que a frutificação espiritual é multiforme. Ela é multiforme. Pois quando pregamos, nós não temos a ideia de quem virá a ser aquele que se converte a Cristo. Não temos ideia. Um filho na fé é aquele que é gerado espiritualmente pelo pregador. E ele será um bom filho na fé, se bom for o pai que o gerou. Daí, tremenda é a responsabilidade de um pai na fé. Quando você prega o Evangelho, você assume uma responsabilidade paternal para com o seu ouvinte, para com aquele que se converte ao Senhor. E eu fico pensando, pastor Paulo, queridos ouvintes, em uma vez que pastoreei certa igreja e um casal ali se converteu. O casal se converteu, mas o irmão que levou esse casal a Cristo, depois me procurou. Me procurou dizendo: pastor, eu gostaria que esse casal fosse assistido pelo casal fulano e fulano, porque eu não estou em condição de discipular esse casal. Não estou em condição. Então, é difícil nós imaginarmos alguém que possa dizer: faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Não há lugar para isso na vida cristã, né? O Senhor Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O mundo precisa ver Cristo em nós. E é interessante que Jesus, depois de dizer que ele era a luz do mundo, ele vai dizer: agora vós sois a luz do mundo. Quer dizer, ele transfere esta responsabilidade da iluminação aos crentes. Aos crentes. Então, assim como Paulo, como Tito, como o irmão, como eu, nós precisamos de direcionar a vida
daquele que é egresso das trevas. Aquele que sai das trevas, não é? Ele deve ser iluminado por aquele que prega, porque este que prega passa a ser o seu referencial. E eu fico a perguntar, não é? Até que ponto nós somos referenciais dos perdidos? Até que ponto nós somos exemplo para aquele que se chega a Cristo? Até que ponto? Paulo foi um exemplo de pai na fé. Paulo foi um exemplo, um grande exemplo de pai na fé. E eis o que ele diz em aos Filipenses 5:1. Ele diz o seguinte: sede meus imitadores e irmãos, segundo o exemplo que tendes em nós. E Paulo vai dizer um pouquinho depois de que nós somos a carta de Cristo. A carta de Cristo. Mas uma carta no envelope ou fora dele? Não. Uma carta aberta. Uma carta aberta. Isto é, a quem interessar possa. A quem interessar possa. É maravilhoso isto, não é? É maravilhoso isto. Maravilhoso. Tito foi enviado a Creta, não apenas para falar como se deve viver a vida cristã, mas também para mostrar pelo seu exemplo como se deve viver a vida cristã. Não é para mostrar, é assim, 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 não. É assim, 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 como eu vivo. É precioso isto, né? E eu fico me lembrando, pastor Paulo, irmãos queridos, eu fico me lembrando daquela história do missionário médico. Ele foi trabalhar numa tribo e lá ficou muitos anos. Esse missionário, ele era médico. E depois, por motivos burocráticos, esse missionário foi trocado de campo. E para lá foi um outro missionário. E na primeira reunião, muita gente, né, ali estava o cacique, o pajé, estava ali a cúpula, não é? Indígena. Estava ali. E aquele missionário falava sobre Jesus. Falava sobre a pessoa de Jesus. Falava sobre a maneira como Jesus tratava as pessoas. E vai pregando, e vai falando, e vai contando milagres, e vai falando, e vai falando. E tinha lá o cacique, né, que prestava uma atenção tremenda. Ao final da pregação, o cacique chamou o missionário e falou: olha, esse que você está falando aí já morou aqui com a gente. Ele já morou aqui entre nós. Aquele missionário ficou assim meio, não é? Como é que pode isso? Se já morreu há quase 2000 anos, como é que morou aqui? Mas depois foi conversar com aquele cacique e descobriu que aquilo que ele estava pregando era exatamente o que aquele missionário vivia. Coisa maravilhosa, né? Aquilo que o missionário estava pregando era exatamente o que aquele missionário médico praticava na tribo. Meus amados irmãos, é algo maravilhoso quando nós podemos incorporar a mensagem. Incorporar a mensagem. Ou seja, não somos apenas atores. Não. Não somos apenas atores. Mas nós vivemos na realidade aquilo que pregamos. É isto que o mundo quer ver. É isto que o mundo quer ver. A autoridade do pregador não está na palavra, mas está no seu testemunho. Está no seu testemunho. Está no testemunho. Isso é precioso. Nós precisamos atentar para isto, né? Precisamos atentar para isto. Então, a nossa lição apresenta dois tipos de pessoas. O primeiro tipo são as que
podem fazer com que uma situação ruim, adversa, piore. E o outro tipo é o daquelas pessoas que conseguem trazer ordem ao caos, à confusão, à pandemia ou ao pandemônio, não é? Ou ao pandemônio. Ou seja, as que colocam mais lenha na fogueira e as que jogam água para apagar o fogo. Precioso isto, né? Precioso isto. Tito era a pessoa certa para ser enviada a um lugar onde houvesse problemas, como a igreja de Creta. Como a igreja de Creta. Meus amados irmãos, nós sabemos que esse perfil não é para todos. Não é para todos. E nós respeitamos isso. Agora, um crente no Senhor Jesus Cristo, ele é dotado pelo dom da temperança, o dom da prudência. O dom da prudência. E a prudência, ela dita para nós que nós devemos pensar antes de agir. Nem tudo que falamos precisamos falar. Há muita coisa que a gente pode ficar quieta. Não precisa falar. Não precisa falar. E Tiago vai ensinar que a nossa língua, ela é como uma centelha. Uma centelha. Uma pequena centelha que pode incendiar um bosque. Né? Incendiar um bosque. Então ali em Creta estava sendo mandado um homem que tinha esse espírito da prudência. Tito, apesar de jovem, mas ele tinha o espírito da prudência. Ele ia lá para apagar fogo, porque havia carência de direcionamento doutrinário naquela igreja. Haviam ali os falsos mestres, aqueles que queriam deturpar a doutrina cristã. E Tito estava preparado por Paulo para combater aqueles falsos mestres e ali implantar uma doutrina coerente e condizente com os princípios do Evangelho. Muito bem. Em 1981, tive a honra de trabalhar pela primeira vez no meu ministério numa igreja, uma amada igreja, aqui no Rio de Janeiro. E depois de 30 anos que por lá passei, estava eu numa convenção Batista Brasileira, em Niterói, e alguém bateu o meu ombro. Eu virei-me e a pessoa me perguntou: o senhor se lembra de mim? Eu olhei assim: não me lembro. Não me lembro. Aí ele falou: se lembra quando o senhor passou por uma igreja que, numa profissão de fé, havia um garotinho de 8 anos que a igreja não queria que ele se batizasse porque ele era muito levado? E o senhor questionou a igreja sobre a importância do batismo. Primeiro, porque o garoto cria em Jesus. Segundo, porque o garoto era de uma família integrada na igreja. E terceiro, porque o garoto estava pedindo o batismo. E a igreja, ela aceitou a palavra e batizou. Pois é, pastor, o meu nome é William. Meu nome é William. E eu já sou pastor há um bom tempo da igreja tal, porque o Senhor naquele tempo brigou por mim. Coisa interessante, né? Coisa interessante. Então, irmãos, como nos alegramos, né? Como nos alegramos quando alguém com quem compartilhamos o Evangelho
mais tarde se torna um grande homem de Deus. Como é bom quando vemos crianças e jovens que ensinamos no passado, na idade adulta, serem usados pelo Senhor, como no caso de Tito. Então, amados irmãos, devemos pregar a palavra. Não é? Eis o ensino de Jesus na parábola do semeador. Sai jogando a semente e não sabe onde a semente vai cair. Não sabe. Mas cabe ao semeador semear a palavra, porque a seu tempo, aquela que cair em boa terra dará o seu fruto, e diz Jesus, 100 por 1. Amém? Que Deus te abençoe e você tenha um feliz domingo na presença do Senhor. Sabe, pastor Mir, Paulo e Tito foram grandes missionários, né? Que não mediram esforços, né? Não pouparam esforços para cumprir o ide do Senhor Jesus. Isso me faz lembrar uma poesia que eu escrevi há alguns anos sobre um missionário de boas novas, né? E é justamente isso, que esse é o título, né? Da poesia e basicamente do que ouvimos hoje sobre essa lição. Paulo e Tito foram missionários de boas novas. E essa poesia ela fala o seguinte: levando palavras de conforto, verdade, testemunho e salvação, que ferramenta poderosa se torna um servo de Deus envolvido em missão. Enfrentando difíceis provações, situações de tormenta e quem sabe até de dor, segue em frente o missionário, mostrando um caminho único que leva ao Criador. Em ruas, casas e cidades, ele permanece por dias e até por semanas. Assim persiste o missionário, atuando em missões urbanas, ensinando que a mensagem de Deus e a sua presença são fundamentais. Continua o missionário por todo o país e também em missões mundiais. Seja pessoalmente, seja por escrituras, seja por versos ou prosas, é dever de todo servo de Deus ser missionário de boas novas. E todos devem ser alcançados, desde a criança até o mais velho, conforme ordenado pelo Senhor, ide e pregai o Evangelho. Recém-convertidos que antes viviam por misericórdia e favor, agora trabalham nas obras do Pai, aguardando pelo retorno do grandioso Senhor. Enfim, ser missionário é amar o próximo, é amar a Deus, é levar salvação ao pecador em seu leito de morte e ouvi-lo dizer, eu o aceito, em suas últimas palavras de adeus. Que o Senhor possa abençoar ricamente você e sua família, que tenha uma semana abençoada e nos encontramos no próximo estudo com a graça de Deus.